Mahito, um personagem muito interessante que nos é apresentado na obra de Jujutsu Kaisen, onde ele é o vilão, né? Um vilão secundário, mas que para muitos é o personagem mais desgraçado de toda a obra. Ele que foi capaz de matar Nobara, Junpei e Nanami, sendo aquele que todos acreditam ser o personagem mais odiado da obra. Mas por que ele é tão odiado? O que nos traz ódio pro Mahito? É isso que iremos entender no vídeo de hoje. Opa, meu nome é Taka e no vídeo de hoje iremos falar sobre o personagem Mahito. Caso você goste de vídeos assim, eu recomendo fortemente você se inscrever no canal e deixar o seu like. Ajuda nós que nós tá complicado essa época pro canal, viu? Mas enfim, último vídeo do ano. Espero que vocês tenham passado um Natal bom e eu espero que vocês tenham um ótimo ano novo. Bora pro vídeo. Para entender o Mahito, né? Nós precisamos entender primeiramente de onde ele veio. Em Jujutsu, maldições nascem de sentimentos negativos. O Jogo, por exemplo, nasceu do medo da terra. O Hanami, do medo da natureza. E o Mahito? Quanto a onde nasceu o Mahito, né? O Mahito nasceu do medo que o homem tem do próprio homem. Ele é o que o psicólogo Carl Jung chamaria de sombra coletiva. Aquele pensamento intrusivo, horrível, tá ligado? Que você tem e acaba cortando pra si. Aquela inveja, aquele ódio gratuito. Multiplique isso por milhões, bilhões até. O Mahito é o suco da humanidade que ganhou consciência, né? É só a escória da sociedade que deu consciência pro Mahito. Mahito defende uma ideia de que a alma precede o corpo, né? Para ele, o corpo é apenas uma casca, um subproduto da alma. Se ele toca na sua alma e a deforma, o seu corpo obedece e vira aquela massa de carne estranha do caramba. Isso toca no niilismo existencial. O que é niilismo existencial? É a crença de que a vida não tem nenhum sentido qualquer, ou então tem uma regra divina ou um valor especial para a vida. Se a alma é apenas energia que pode ser moldada como massinha de modelar, então a vida humana não é sagrada. Ele mata humanos como quem amassa uma latinha de refrigerante. Para ele, nós somos apenas objetos interessantes que ele quer entender cada vez mais. Iremos para um ponto muito interessante que eu queria trazer. Aquela frase, a alma vem antes do corpo e essas coisas. Eu queria até fazer um vídeo sobre, mas vou deixar pro final uma explicação. Vou deixar pro final do vídeo uma explicação dela, mas nós precisamos falar sobre a dualidade entre Itadori e Mahito. Para explicar essa dualidade, primeiramente eu preciso falar sobre o taoísmo. E principalmente falar sobre o Tao. O que seria o Tao? Basicamente o Tao seria o caminho, o fluxo natural do universo. Um símbolo mais famoso do Tao é o Yin e o Yang, né? Muita gente acha que o Yin Yang seria o bem versus o mal. Mas não é. É sobre a complementaridade. Seria os opostos, né? Mais ou menos assim. Por um lado, temos Ryuji Tatori. É o que representa basicamente o esforço humano para criar significado, para salvar, para ser bom. O Mahito, pelo contrário, é a força natural da destruição, o caos puro. Um não existe sem o outro. Naquele momento final da luta, ao Itadori dizer sou você, isso é praticamente puro taoísmo, tá ligado? Yuji parou de tentar ser um herói justiceiro e aceitou que ele é apenas uma peça num ciclo da vida e da morte. Se o Mahito mata sem pensar, o Yuji agora vai exorcizar sem pensar. Como um lobo caçando uma presa, ele não liga se para que o lobo tem que matar o coelho, ele tem que destruir o coelho. Ah, o coelho tinha família, o coelho tinha, sei lá, amigos. Não, o lobo apenas pensa, eu tenho que comer e vai caçar um coelho qualquer. Ele não liga pro coelho, ele não liga por que ele tá matando aquele coelho. E é assim que Yuji agora irá exorcizar as maldições, da mesma forma que o Mahito mata os humanos.
O Mahito representa o lado vazio do universo. Ele não tem plano de governo, não quer ser rei, ele só quer fluir com a sua natureza. É praticamente o Yang distorcido, uma energia ativa e agressiva que força o Yin, que seria o Yuji-Datori, a mudar de forma. É o ápice da mudança do Itatori, e é justamente por encontrar uma forma igual a ele, só que mais distorcidas, digamos assim. E agora, o ponto principal que eu quero falar aqui, né, que eu falei que eu ia falar e eu vou falar agora, é o que torna o Mahito aterrorizante, não é mesmo? O que faz nós ter um pouco de receio ao ver o Mahito. E não é o fato dele ser um monstro, né, mas sim o fato dele ser infantil. Ele representa a criança divina, mas tem um jeito sombrio. Ele está sempre brincando, aprendendo e descobrindo seus poderes. Não tem a maldade calculada de um adulto, por exemplo. Ele tem a crueldade inocente de uma criança, que arranca as asas de uma mosca para ver o que acontece. Humanizar o Mahito não é dizer que ele é bom, mas admitir que ele é o nosso reflexo mais puro. Ele é a nossa curiosidade sem limites e a nossa capacidade de desumanizar o próximo para atingir um objetivo. O Mahito não faz maldade por fazer maldade. Lógico, ele entende o que é certo e errado, mas algumas coisas ele não entende e ele vai descobrindo. Da mesma forma que o Yuji-Datori acaba aprendendo cada vez mais a como lidar contra maldições, o Mahito aprende cada vez mais a lidar com humanos. Não é mesmo? No começo da obra, nós vemos um Yuji totalmente com medo de maldições e até às vezes, quando ele vai matar os humanos e Suikurato, ele não consegue realizar o serviço. Já o Mahito, ele não entende nada, ele não entendia direito como funcionava o Jujutsu, ele não entendia como funcionava a expansão de domínio, e para isso ele foi atrás de pessoas que ele acreditava que tinha esse poder, o Nanami e o Sukuna. E acaba aprendendo rapidamente isso. No final, o Mahito aprende sendo um espelho, né? Ele acaba entendendo as pessoas mais do que nós mesmos entendemos ela. É um espelho perfeito pro Itatori. Enquanto o Mahito não liga de ficar sozinho e ter que matar todo mundo, Yuji quer salvar a todos. Mas ambos não são os mais poderosos, são apenas engrenagens de um sistema que muitas vezes nem liga pra eles. No fim das contas, a luta entre Mahito e Yuji não é sobre quem é mais forte, é sobre quem aceita melhor sua natureza. Mahito perdeu quando Yuji finalmente se tornou tão natural e implacável quanto ele. Para a maioria de nós, o corpo é a nossa realidade. Se você se corta, dói. Se você malha, o músculo cresce. Mas para Mahito, o corpo é apenas uma consequência. Como se a alma fosse o molde e o corpo fosse a gelatina, entende? Para entendermos esse pensamento do corpo e a alma, nós precisamos por René Descartes, né? O filósofo francês dizia, penso, logo existo. Para ele, a mente, que seria uma alusão à alma, e o corpo eram substâncias diferentes. Descartes acreditava que a alma governava o corpo através de uma glândula no cérebro, né? Mahito leva isso ao extremo literal. Ele não precisa de glândulas, toca na essência e diz, corpo, mude. Para ele, a biologia é escrava da metafísica. Para você que não entendeu essa frase que eu falei agora, a metafísica, resumidamente, é aquilo que nós não pode observar, né? Então a ciência é escrava das coisas que nós não conseguimos observar. Por exemplo, Deus, entre outras coisas. Platão dizia que o corpo é o túmulo da alma. Para ele, o mundo material é imperfeito e o mundo das ideias, que seria onde estaria a essência de tudo, é o que importa. Mahito praticamente concorda com tudo que o Platão diria, que a alma é a verdade, mas ele não aceitaria uma coisa. Enquanto Platão queria libertar a alma para o bem e a beleza, Mahito usa a essência da alma para provar que a forma humana é insignificante. Se ele pode transformar um humano em uma bola de carne, ele está provando de forma cruel que a forma humana que tanto valorizamos é uma ilusão frágil. Merleau-Ponty, né? Ele dizia que não existe alma separada. Nós somos o nosso corpo, nossa consciência é mutada pelo que sentimos e tocamos. Em suma, o que ele quis dizer aqui é que as nossas mudanças no corpo, né? As nossas experiências que são trazidas apenas pelo corpo, acaba moldando a nossa alma, né? Nossa alma é um conjunto inteiro. E
Bom, isso vai totalmente em contradição com o que o Mahito acredita, né? Mas afinal de contas, do que importa se o corpo ou a alma vem primeiro? Se o corpo vem primeiro, a morte é o fim e a vida tem um peso biológico de fato. Mas se a alma vem primeiro, como o Mahito fala, a vida é simplesmente banal. Você pode ser esticado, comprimido e descartado, porque você é apenas energia moldável. É por isso que o Mahito é o vilão perfeito para Yuji. O Itadori tá falando aos corpos, ele quer que as pessoas tenham enterros dignos. O Mahito tá falando apenas a manipulação da alma. É o choque entre o humanismo, que seria o valor da vida física, e o niilismo metafísico, que nada importa, tudo é apenas energia. Bom, eu espero que tenha conseguido entender esse vídeo. Eu sei que ficou um pouco mal organizado, mas é que eu não queria ter que trazer esse tema do que veio primeiro, o corpo, a alma, no começo do vídeo, por ser um tema bem complexo. Eu gosto bastante desse personagem do Mahito, eu adoro esse personagem por ser um personagem que carrega tantas filosofias e ser muito interessante, e eu queria trazer aqui pro canal para finalizar esse ano de 2025 muito bem. Então eu espero realmente que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixa o gostei, comenta alguma coisa, por favor, ajude o canal a... Isso ajuda bastante o canal, muito mesmo, vocês não têm noção do quanto que ajuda. O canal tem enfrentado um momento bem difícil, né, bem complicado, mas eu sei que tudo é questão de tempo e que no futuro nós estaremos fortes. 2026 eu espero que seja um ano bom para todos vocês. Eu espero ver você aqui novamente.